Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. E o nosso tema é as paisagens naturais e antrópicas. Estás pronto para o início do ano letivo 2021? Se você diz que sim, primeiro vamos dar uma revisada no que você aprendeu? Então, aquilo que o professor lhe ensinou em 2020, vamos tentar dar mais uma vez aquela revisada para você então entrar nos novos assuntos de 2021 que seu professor em breve estará começando com você. Vamos lá então entender um pouco do conceito disso que tenho proposto para você? Entenda, a paisagem é compreendida e conceituada por Milton Santos no livro Metamorfose do Espaço Habitado, 2008, página 40, como tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança. Esta pode ser definida como o domínio do visível. Então, agorinha, você olhando para a sua televisão, você está tendo contato com um elemento da paisagem, assim como eu também, olhando para a câmera que está me filmando, também é um domínio do visível. Aquilo que a tua vista abarca, que é possível você ver. Não é formada apenas por volumes, mas também de cores, movimentos, odores e sons. Em outras palavras, a paisagem ela não é só apenas aquilo que você vê, isso é uma parte do conceito, mas ela também faz parte dos movimentos. Uma bicicleta em movimento, as folhas das árvores em movimento, tudo isso faz parte. Os odores, é possível que você passe em frente de um lixão, além daquilo que você está vendo, que é o domínio do visível, você também está vendo, está sentindo cheiros. Você está vendo aves se movendo naquela localidade, como os urubus, por exemplo. E os sons, pode ser a buzina dos carros, da motocicleta, das usinas, das fábricas. Então, tudo isso faz parte do contexto da paisagem. Então, a paisagem é um conjunto de formas heterogêneas, diferentes, de idades diferentes. Às vezes você está lá no centro, vê muitos prédios, muitas casas bonitas, mas encontra um casebre de madeira quase apodrecido, quase cai na cabeça das pessoas, e isso vai identificar que a paisagem ela muda no decorrer do tempo e, portanto, apresenta idades diferentes, as coisas novas ali compartilhando espaço com as coisas velhas. Então tudo isso faz parte de recortes, pedaços de tempo histórico, que isso tem tudo a ver com a formação da nossa própria cidade, a formação da história econômica do nosso povo, social e política. Então, estão representados nas diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o próprio espaço geográfico, por sinal. Uma paisagem pode ser composta por elementos naturais e ou culturais, humanizados ou até mesmo artificiais. O termo depende do autor que escreve. Por conta deles, podemos dizer que as paisagens são divididas em, presta bem atenção, naturais e culturais ou humanizadas. Agora olha o detalhe, que tem a ver com o nosso tema de hoje. Os elementos e as paisagens culturais também podem ser chamadas de sociais ou antrópicas. Aí quando a gente fala de paisagens culturais, olha só essa figura aí. Um templo budista em Tóquio, no Japão. Quando você visualiza isso, a primeira impressão que você tem, embora você não conheça isso aí, você vai dizer isso aí ou é no Japão ou é na China. Não é isso? Mesmo se você não estiver vendo a legenda. Então mostra que em vários lugares do Japão existem várias construções semelhantes a essa que mostram um traço cultural. Por isso, paisagem cultural. Você não vai ver isso aqui no estado do Acre, um monte dessas construções, porque não tem a ver com traços culturais nossos. Tem uma ligação com traços culturais do Japão. E aí, em função de ser o povo que elaborou isso, uma população, então quer dizer que isso também pode ser chamado de uma paisagem social, porque ela tem a ver com a sociedade. Então, cada coisa que você está identificando nessa paisagem aí
Seja o prédio, seja a planta, seja a parte calçada, seja as casas que estão por trás, tudo isso fazem parte dos elementos da paisagem. Isso é importante você saber. Agora, vocês sabem o que é uma paisagem natural? Olha, é para você essa pergunta, preste bem atenção, você que está do outro lado. Você sabe o que é uma paisagem natural? Quais são os elementos que existem nessa paisagem? Isso é importante você saber, tanto quando a gente trata do que é uma paisagem natural, quanto uma paisagem antrópica, quais são os elementos que contém nele. Mas vamos ver isso passo a passo. Vamos primeiro ver o que é paisagem natural. Veja só, paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, preservadas. Não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja dela própria, de ordem natural. Na Terra há muitos locais que apresentam paisagens naturais. Os lugares mais remotos, com condições adversas ou difíceis da vida humana, são paisagens naturais. Florestas densas e áreas de preservação também correspondem a paisagens desse tipo. Olha só, as geleiras é um exemplo disso. Você está vendo que não é um lugar assim tão adequado para moradia humana. Quando chega a parte do verão, toda essa geleira, boa parte dela derrete. Então são condições difíceis, né, de moradia do ser humano. Tem aí também a Cordilheira dos Andes, que também tem um alto grau de complexidade para o ser humano estar morando nessas regiões, digamos, íngremes, né, de grandes altitudes. E aí também nós não poderíamos deixar de falar sobre o Parque Nacional da Serra do Divisor. Aí você disse, é no Acre? Sim, na parte extrema do estado do Acre, que aí mostra inclusive o mapa, os municípios que fazem parte desse Parque Nacional da Serra do Divisor, ou Serra do Moa. Nós temos aí Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Marechal Taumaturgo, que tem belezas naturais importantíssimas de potencial turístico muito importante, mas que muitos de nós nunca fomos lá, a gente só conhece por fotografia e outros nunca nem viram essas fotografias. Normalmente os elementos que compõem a natureza são árvores, rios, cachoeiras, montanhas, serras e geleiras. Esses se modificam com o tempo, porém essa modificação é feita por elementos da própria natureza, como o vento, chuvas e a ação dos raios solares. Então, quando é a própria natureza que modela, que cria uma modificação na sua condição original, então isso são os elementos naturais, não tem participação do ser humano, que vai lá, dinamita uma montanha e faz uma modificação e ele deixa de ser uma montanha, passa a ser uma área para uma rodovia, por exemplo. Mas quando é a própria natureza que desgasta a própria montanha, isso são os elementos da natureza, seja a chuva, o sol, o vento, que vão criar esse desgaste. Então isso é elemento natural, ok? E uma paisagem humanizada, o que é? Quem pode dizer algum exemplo de elemento que existe nela? Nós vimos agora há pouco paisagem natural. Então, o oposto disso, paisagem humanizada, tem a ver com o ser humano. Então, vamos ver o conceito. Paisagem cultural, ou se você disser paisagem humanizada, ou alguns que dizem paisagem ou artificial, ou ainda paisagem antrópica, é o ambiente que apresenta elementos naturais e elementos culturais, ou seja, é o ambiente que já sofreu intervenção humana. Sabemos que o ser humano, desde os primórdios de sua existência, estabelece relações com o meio em que vive, usando os recursos naturais disponíveis para a sua sobrevivência. Em outras palavras, você tem uma paisagem puramente natural, mas, por outro lado, a paisagem humanizada ela não é 100% humanizada. Ela sempre vai conter elementos, ou seja, elemento é aquilo que dentro da paisagem humanizada contém parte de elementos naturais. Então, se eu vejo uma árvore, ele é um elemento natural. Se eu estou vendo ali um parque que tem várias
vários aspectos da natureza, então isso são elementos naturais. Não foi o ser humano que criou a árvore, entende? Não foi o ser humano que criou o pássaro. Então isso são os elementos naturais que estão presentes dentro da paisagem cultural ou paisagem antrópica. E aí nós temos o caso da cidade de Cruzeiro do Sul. Então você vai ver aí uma paisagem antrópica ou paisagem humanizada. O ser humano que proporcionou a construção de cada um dos elementos que você está vendo na paisagem. E aí você, nessa fotografia aérea, você percebe a presença de alguns elementos naturais que estão aí junto com a paisagem humanizada. Por isso se diz que a paisagem humanizada ela contém elementos naturais, como é o caso do rio, as praias, as árvores, né, a vegetação ao fundo que você visualiza nessa paisagem. Temos aí o caso do Palácio Rio Branco, na capital do Acre. Então, você vê aí as construções e, ao mesmo tempo, elementos da paisagem. Muitos deles que estão há muitas décadas estão aí, mas outras que foram colocadas pelo ser humano e essas, quando foram implantadas pelo ser humano, essas sim são paisagens humanizadas. Eu peguei uma árvore e uma pequena muda de árvore e coloquei. Então isso eu posso caracterizar como paisagem humanizada. A inserção de elementos culturais dá-se segundo a construção do espaço geográfico. As paisagens culturais apresentam maior dinamicidade, pois estão em constante alteração. Então elas se modificam com bastante rapidez. Isso é muito importante você saber. Todas as paisagens, ainda que seja de forma lenta, como é o caso dos municípios do Acre, que as cidades crescem lentamente, mas elas sofrem uma dinâmica muito forte. Elas estão em constante alteração. Seja por alguma reforma, uma pintura ou a construção de novas casas, novas ruas, etc. Com isso, vamos entrar então no nosso exercitando. Presta bem atenção que eu quero que você acerte essas questões para me ficar muito alegre com isso. Vamos lá então? Primeira. Os lugares mais remotos, com condições adversas à vida humana ou dificuldade para o ser humano se instalar, como cordilheiras congeladas, regiões de intensa atividade vulcânica, desertos de sal, dentre outros, está associada à ideia de, letra A, paisagens culturais, letra B, paisagens artificiais, letra C, paisagens humanizadas ou letra D, paisagens naturais. Se você respondeu que a letra correta é a letra D, tá certo, muito bem. São as paisagens naturais que nós vimos no decorrer da nossa aula. Vamos para a segunda questão, então? As paisagens antrópicas, ou paisagens culturais humanizadas, apresentam maior dinamicidade, ou seja, são dinâmicas, pois estão em constante alteração, em constante mudança. Isso significa que, letra A, as cidades não apresentam mudanças ao longo dos anos. Letra B, as cidades, quando não apresentam índices de violência, reflete a ideia que elas não têm dinamicidade. Letra C, as cidades do Acre, embora cresçam lentamente, apresentam constantes alterações, sejam reformas, sejam novas construções, etc. Letra D, as paisagens antrópicas são decorrentes de transformações provocadas pelas chuvas, ventos e radiação solar. Fez a sua escolha? Se você disse que a resposta certa é letra C, tá certo! Meus parabéns! E você acertou as duas questões e fechou o gabarito. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima aula!